isto. Não sei se dá. Então, começando então na base. O que é que nós temos aqui? Uma coisa que vocês já viram N vezes, né? O protocolo suite do TCP/IP. O que é que nós aqui não nos vamos preocupar com a parte do como é que funciona. Vamos agora ver a internet, mas vamos ver a internet mais em como é que ela depois se interliga para cima do que como é que ela se interliga para baixo. Okay? Vocês dão isso em ST. Portanto, não nos vamos concentrar no acesso ao meio. O que é que nos vamos concentrar? Vamos concentrar que é uma tecnologia para o caso onde tem que ter um controle qualquer de acesso ao meio. Certo? Portanto, vão haver colisões do meio intermediário, sobretudo no Wi-Fi. Num switch hoje em dia não, porque normalmente o segmento é só uma porta. Portanto, quando eu ligo uma porta switch, não há colisões. O que há é um vídeo de broadcast, mas colisões não há no switch. Okay? Porquê? Porque o tráfego vai para aquela adresse e não sai daquela porta. Se for no Wi-Fi, não. Porque tudo que vocês enviam para lá é colide. Não é? Deve ser que a internet, desde que inventámos o bridging, porque quando eram hubs, antes havia uma coisa chamada hubs. Hubs não era mais do que dentro do equipamento que simplesmente ligava aos cabos uns aos outros. E portanto aí, quando uma session falava, aquilo ia parar nas áreas. Todas as que estavam ligadas ao hub, certo? No switch não. Como faz backlearning, isso não é assim. Portanto, só vai parar a todos na primeira vez. É quando ele não sabe onde é que está o destino. Aí entra numa porta e sai das portas todas. Mas depois não. Okay? Portanto, colisões não são. O domínio de colisão deixa de ser um problema e por isso também aqui a Internet Wire ainda usa o CSMA com Collision Detection original quase. Okay? Não precisa de evoluir. No Wi-Fi, se vocês já estudaram, está sempre a evoluir. E agora no Wi-Fi 6 que mudou outras coisas de como é que são feitas, como é feito o acesso ao meio, que é uma das maneiras de garantir maiores velocidades. Porque perde-se muito tanto com interferência como com colisões. Né? Como é pelo ar, toda a gente escuta tudo. E toda a gente interfere com tudo. Então nós aqui, já agora, outra coisa, existem outras tecnologias de Network Access, por exemplo o Token Ring, este FFDI, se bem que a internet é quase uníqua, mesmo a nível de service provider. Okay? Antigamente, por exemplo, usava-se muito existia uma coisa chamada Frame Relay, há 20 anos, era uma tecnologia do Layer 2, 5, né? E ainda existe uma coisa chamada Serial, ou LLDC, que são umas ligações em Layer 2 que normalmente se fazem, ou se faziam entre routers, que não usavam a internet. Portanto, tem um clock, são simples, etc. Mas mesmo isso caiu um bocado em desenvolvimento dos routers, já passa sempre a internet. Ok? Ou algum protocolo de fibra específico de fibra, mas muitas vezes depois acaba por ser Ethernet em cima da fibra. Portanto, ou seja, muda em termos do nível físico, mas em termos do funcionamento para cima que nos interessa aqui é igual, é a Ethernet. E, portanto, vamos começar então aqui para esta cadeira e para pensarmos em configurar, podemos pensar a partir de uma frame Ethernet para cima. Estão a perceber? Portanto, a minha unidade atómica vai ser a frame Ethernet. Tem uma MAC address de origem, tem uma MAC address de destino, tem mais duas coisas, mas os fundamentais é a MAC address de origem e a MAC address de destino. E outra fundamental que é a VLAN tag. É o identificador da VLAN. Nem sempre existe, mas quando existe é fundamental. Depois, dentro da frame Ethernet, aliás, se vocês usarem o Wireshark, a primeira coisa que vocês conseguem ver no Wireshark, a mais baixa que vocês conseguem ver é o pacote Ethernet. Okay? Não é mais baixa, pelo contrário, é que está mais fora. Okay? É o encapsulamento mais fora do pacote, é a frame Ethernet. Depois, dentro da frame Ethernet, temos o pacote do nível 3, que é o nível de internet. Embora isto aqui, internet, não é internet com letras maiúsculas, é internet entre redes. Estão a perceber? Entre redes IP. Não quer dizer que seja a internet quando nós falamos da internet. Ok? Aqui é internet entre redes. Portanto, estamos a falar de Layer 3, e enquanto aqui eu tenho o MAC address como identificador do host, aqui tenho um IP. Okay? Um IP address. Que é Internet Protocol. Não é?
Então, dentro da Ethernet vai um pacote, pode ir em outras coisas, vamos ver, mas isto é 90% do tráfego. Tenho uma frame Ethernet, dentro da frame Ethernet vai um pacote IP. Dentro do pacote IP, existem estes grandes tipos que estão aqui. Ou é um pacote IP mesmo, okay? E se for um pacote IP, lá dentro tem um pacote do nível de transporte, que só existem dois. Ou é TCP ou é UDP. Para quem já fez SAR, existem coisas super complexas para substituir o TCP, mas correm em cima do UDP. Portanto, ao nível do protocolo stack, continua só a ser TCP ou UDP, né? O Quick, por exemplo, faz o questionamento acerca ao nível da aplicação, mas depois, quando nós estamos a olhar para isto, o que é que lá está? Uma frame Ethernet com um pacote IP lá dentro com um pacote UDP. Depois, o que vem dentro do payload do pacote UDP é que vai ter que servir para a pastilha toda. Tem que lá ter a informação toda, depois, ao nível da aplicação, eu conseguir fazer controle de funcionamento, garantia da entrega ordenada dos pacotes, todas essas coisas. Ok? Portanto, tenho uma frame Ethernet, se vocês começarem a descascar no Wireshark, a seguir carregam, veio o pacote IP lá dentro, se for um pacote IP, depois se for um pacote IP, carregam no pacote IP, vem lá dentro um pacote TCP ou um pacote UDP e acabou. Depois daí para cima é nível de aplicação. No pacote IP ou TCP ou UDP vem lá os cabeçalhos, que é o porto de origem, o porto de destino, as flags, estes são mais derivados. O porto de origem, porto de destino, flags, e depois o payload. Já agora podemos terminar aqui. Portanto, aqui o identificador é o identificador do host, MAC address, um host dentro de uma rede IP. Aqui é o identificador IP, que já pode ser entre todas as redes. Já identifica um host em todas as redes. Isto identifica um host nesta rede. Isto identifica um host em todas as redes. E depois aqui temos os portos. Os portos já não identificam hosts, identificam processos. Ou ligações. Ou comunicações. Porque um host pode ter N. Pode estar a falar com N coisas TCP, N TCP. Então, primeira coisa que temos que perceber aqui. Existem outros pacotes que não são IP no Layer 3. Ou seja, dentro de uma frame Ethernet pode ir mais protocolos que não IP. Nomeadamente este aqui, que é o ARP. E o Reverse ARP. Acaba por ser a mesma coisa. Okay? As frames Ethernet têm um campo que diz o que é que tem lá dentro. Chama-se EtherType. Esse EtherType tem um valor se o que vem lá dentro for um pacote IP. Tem um valor se o que vem lá dentro for um pacote. Não, depois desculpem. Tem um valor que se for um pacote IP. Tem um valor se for um pacote ARP. Okay? Por acaso isto está aqui assim, mas o ICMP é um tipo de pacote IP. E portanto é uma das maneiras de identificar no Wireshark o que é que vem dentro por exemplo, o que é que vem dentro de uma frame Ethernet. Através desse EtherType. E o que é que são este protocolo especial? Então um pacote IP tem um endereço de origem e um endereço de destino. Um pacote ARP não tem. Porquê? Porque o pacote ARP, o ARP serve precisamente para isto. Serve para eu conseguir descobrir qual é o endereço IP que está associado a uma MAC address. Porque quando isto começa, o host não faz ideia. A única pessoa não sabe a MAC address dele e o IP dele. Que recebeu por DHCP. Já agora o DHCP é outro EtherType. O DHCP também vem dentro de uma frame Ethernet. Portanto, frame Ethernet é o atómico. Todos os protocolos vêm dentro de uma frame Ethernet. Depois temos protocolos antes, nem sempre é IP. Temos o caso do ARP e do DHCP. Porquê? Porque quando eu ligo um computador a uma rede, ele não sabe nem sequer o IP. Certo? A única coisa que ele sabe é o seu MAC address e sabe utilizar, fazer diferentes endereços. Então o que é que ele tem? A primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Se eu não configurar o IP lá, ele tem que descobrir qual é o IP dele. Certo? Para isso existe um protocolo que é o DHCP, que é Dynamic Host. O C agora não Connection, acho eu, o protocolo. Portanto, que é um protocolo dinâmico para um host se conseguir ligar a uma rede.
O que é que o host precisa de saber? Precisa de saber o seu IP, o IP da gateway e, normalmente, também o IP do servidor DNS. Embora o servidor DNS, na verdade, não seja preciso, por acaso, nós usamos no trabalho, vocês para configurar o DHCP e ele funcionar bem, vocês também têm que configurar o servidor DNS. Senão ele não fica a funcionar bem. Mas o protocolo em si não obriga a isso, porque o servidor DNS eu preciso dele se eu quiser só ver nomes. Mas eu consigo comunicar, se eu quiser só falar diretamente com o IP, eu não preciso do servidor DNS. Não para nada. Portanto, um host liga-se, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar um pacote de DHCP dentro de uma frame Ethernet. Esse pacote tem um endereço MAC especial, que é o FFFFF, que vai para toda a gente, é direcionado para toda a gente. Okay? O FFFF é o broadcast dos MAC addresses. Isso vai chegar a toda a gente. A toda a gente onde? A toda a gente que está na mesma rede Layer 2. Isto vai ser importante. Se vocês estiverem no servidor DHCP que não está na mesma rede Layer 2, vão ter que fazer mais coisas. Porque este pacote que ele faz na internet, como não tem IP, não tem nada, só vai chegar a toda a gente que está naquela internet. Porque é simplesmente uma ferramenta internet do endereço FFFF. Não tem lá dentro nenhum endereço IP nada. Mesmo que houvesse um equipamento onde aquilo chegue, que saiba olhar para IPs, aquilo não tem lá um IP de destino. Okay? Portanto, isto, por exemplo, já estou a ver aqui um pormenor que é importante. Escrever que isto funciona, porque quando eu estou a configurar uma rede na realidade, tenho que saber que não posso ter essa ligação num sítio onde não chegam pacotes de layer 2. Se os pacotes de layer 2 não chegarem lá, nunca vou receber a resposta. Estão a ver? Vou receber, se chegar ao servidor de DHCP ativo, vou receber uma resposta. Essa resposta vai trazer um IP. E o IP de uma gateway. Okay? A partir daí, qual era o meu passo a seguir? Eu recebo do nível acima, normalmente o quê? Um pacote TCP ou UDP. Certo? Este pacote TCP ou UDP é destinado a um determinado IP e a um determinado porto. Certo? Portanto, eu sei, entretanto, o sistema operativo já pôs no pacote UDP, pôs o porto de destino e o porto de origem, e já meteu aquilo dentro do pacote IP e pôs o IP de destino e o IP de origem. Aliás, enquanto eu não tiver o DHCP, não sabe por o IP de origem. Eu não tenho IP. Portanto, aí nem sequer vai dar nada. Aí, quando vocês tentarem programar um socket, que é assim que nós programamos redes, né? Com software, não se vai funcionar se não tiver um IP. Não nem sequer consegue. A linguagem de programação nem sequer consegue criar um objeto software se a máquina não tiver um IP. Portanto, se eu já tiver um IP, eu meto lá o meu IP de origem e recebo o IP de destino. Eventualmente foi dado por uma solução do DNS. E isso chega lá abaixo e olha, o que é que eu faço com isto? Como é que eu sei para onde é que eu tenho que enviar isto? Eu só sei enviar coisas que estão lá para adresses. Lembrem-se que isto é sempre aqui a base. Quando isto vai para a placa de rede, ou para a antena do Wi-Fi, ou o que for, ou para o 5G, a única coisa que ele sabe é meter aqui dentro de uma frame. É a internet e precisa pôr um endereço de destino para aquilo. Uma adresse de destino. E o que ele recebe é um IP de destino. Então ele tem que arranjar uma maneira de mapear o IP de destino para um adresse de destino. Estão a perceber? E preencher uma coisa que até se chama MacTail. Vocês até podem ver a command line no computador, fazendo o comando ARC no Linux e no macOS é fazer ARC, só ARC menos ARC para mostrar tudo. E ele mostra-vos os mapeamentos. Normalmente vocês não têm links. Normalmente só têm da gateway porque vocês não falam sempre para fora. E portanto o que ele vai fazer com o ARC a primeira vez é descobrir o MAC address da gateway. E depois sempre recebe uma coisa com o IP address que não é da rede dele, envia para aquele MAC address da gateway. Okay? Portanto, é para isto que vai servir aquele ARC ali. Nós depois vamos ver o ARC em mais pormenor, outra vez em pormenor. Pronto, a internet já falámos. É um meio de contenção. Toda a gente escuta o mesmo canal. O que acontece é que no switch aquilo está dividido por portas. E, portanto, mas mesmo assim, existe sempre um broadcast quando eu não sei onde é que está o destino, eu vou sempre enviar por todo lado. Portanto, aquilo vai sempre chegar por todo lado. Isto é só o que eu estou a dizer, ou seja, isto tem estas vertentes todas, ou seja, tem o sublayer de acesso ao meio, que é este MAC sublayer. Vou ver aqui. E depois tem o physical layer. Isto muda. Isto existem N variações. Se for Wi-Fi é uma coisa. Se for
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet over Copper, ou Gigabit Ethernet over Fiber, que é este FFDI, Token Ring, que já existia. Tudo isto são, em termos físicos, no nível físico é diferente, no nível de acesso ao bem também é diferente. O que é sempre igual? É daqui para cima que nós vemos. Este nível LLC. E o que é este nível LLC? É a definição do formato da frame, dos campos que tem, e deste funcionamento. Ou seja, do que é o line learning, do que é o broadcast, do que é que significa o FFFF. Portanto, isto é igual a qualquer versão disto. Seja o Wi-Fi, seja qualquer uma das outras. Portanto, isto é igual. Para o que nós vamos ver, isto é igual independentemente do que é que eu estou a usar, em termos de acesso. Em termos de cabo físico ou de AP. Se é o Wi-Fi 6, se é o Wi-Fi A, B, C, né? O que for. Que também foram várias evoluções que foram existindo, não é? Sempre normalmente ao nível do MAC. Ok? Portanto, é este nível, o LLC, que é o que faz a transição para o nível de rede, portanto, que define o encapsulamento, quais é que são os headers, etc. E o que é que o network layer faz quando recebe uma frame. Isto é igual em todos eles. Okay? Portanto, no caso da Ethernet, por exemplo, wired, usa-se SMA-CD. O Wi-Fi, por exemplo, usa coisas diferentes no acesso ao meio. O CSFCD, vocês já sabem, é muito básico. O que ele faz é, primeiro escuta-se durante uns milissegundos se está lá algum frame. Se não está nada, não recebe nada no cabo, naqueles milissegundos tenta transmitir. Okay? Se detectar uma colisão, se uma colisão que ninguém consegue ver a frame bem, então é enviado sinal de channel, cada um com o seu tempo aleatório, em que eles durante esse tempo não enviam, que é para tentar desincronizar aquilo e que na próxima vez enviem em tempos diferentes. Isto não foi muito evoluído porque isto hoje em dia é pouco relevante, porque o domínio de colisão é só uma porta no switch. Portanto, normalmente só tenho uma station a falar nisto. No Wi-Fi já não é assim, e no Wi-Fi isto está sempre a evoluir. Já não funciona assim. Então, o formato da frame. Temos o quê? Preâmbulo, o início, importantes aqui, destination address, source address. Ok? Isto é o que interessa no nosso caso. O que é que são estes endereços? São endereços MAC. Qual é o formato do endereço MAC? O endereço MAC tem 48 bits. Ok? Em que estes 24 bits destes estão associados a um vendor. Okay? E os outros é que mudam. A ideia é que os MAC addresses sejam diferentes. Embora existam placas de rede que eu consigo mudar o MAC address. Mas, eu vejo que existem switches virtuais. Quando é o switch virtual, o MAC address não é para assim. Eu vejo, por exemplo, vou usar o OpenV Switch, no OpenV Switch, o MAC address eu consigo dizer lá tudo. E é o que eu pus lá na altura. Quando vocês usam um hypervisor, pode já não ser assim, pode ter uns 24 bits que foram dados, por exemplo, a. Bem, agora o VMware já não tem hypervisors, abandonou-isso completamente, mas tem o VirtualBox, que é da Oracle, apesar de ser open source, e eventualmente também usa 24 bits lá para os switches, sempre iguais, depois sem varia. O que é que acontece? Numa LAN, isto tem que ser único. Não tem a internet toda. Okay? O problema aqui, nesse polígono que se quer, nem sempre é tão grave. Sim. Porque é uma grande coincidência com das iguais. Das iguais vai dar a geneira. Se alguém vai notar a cabeça até descobrir que é isso que está a acontecer. Não é comum. Mas isto é numa LAN. Uma LAN não é uma coisa muito grande. Ainda que eu acabei de dizer há bocado, uma rede como a nossa aqui, nós queremos que a LAN seja o mais pequeno possível. Idealmente é só um switch. E, portanto, só preciso ter MAC addresses únicos nas máquinas que são ligadas a switch. Ou naquele AP. Então, o que é uma LAN aqui?
é uma coisa limitada e aqui é limitado. Estamos a associar uma LAN a uma Layer 2 Network, embora eu possa considerar uma LAN a rede toda aqui da faculdade, que é pequena, e tem já Layer 3. Para terminarmos hoje, só uma coisa à parte, porque agora o que é que vem aqui? Vamos começar depois por ver como é que funciona o ar, depois vermos como é que configuramos então uma rede 2. Temos que decidir porque é que vamos dar a cada VLAN, temos que decidir quantas VLANs é que temos, até onde é que chega a Layer 2, como é que eu transporto mais de uma VLAN no link, e depois o spanning tree para das ordens de broadcast. Antes disso, precisamos, embora isto não tenha a ver com Layer 2, Layer 2 é só MAC adresses, para percebermos como é que estas coisas do Layer 2, até onde é que o Layer 2 tem que chegar, etc., existe outra coisa que eu vos disse, que é, por exemplo, a gateway e o servidor de DHCP, eu tenho que conseguir lá chegar só com MAC adresse. Estão a perceber? E eu preciso ter um IP para começar. Porque se eu não tiver um IP para começar, eu nem sequer sei o que é que eu quero pôr no endereçamento da internet. Portanto, um host tem sempre uma coisa do nível acima, ou seja, nunca aparece lá um pacote que não é enviar um IPX. Okay? E ele antes vai ter que enviar um lado que esse sim não vai para nenhum IP, vai para um FFFF, mas o IP é fundamental se ele nem sequer vai começar a enviar. Então vamos só ver aqui muito rapidamente. Isto é super simples para terminarmos, e vocês já sabem isto, o endereçamento do IPv4. Então, IPv4, apesar de terminar, porque é que nós continuamos com o IPv4? Primeiro, porque conseguimos representá-lo em dot decimal, o que é muito interessante. Para nós, em termos humanos, sabemos, quase ninguém consegue decorar isto em hexadecimal, que é o que acontece com o IPv6. E é muito fácil vocês, qualquer administrador de rede, se vocês forem falar ali com os gestores de serviços de informática, ele sabe-vos dizer mais ou menos qual é que é a rede que dá aqui no departamento. Vamos ver. A rede privada que dá aqui no departamento, consegue rapidamente identificar. Por aqui. Portanto, nós, decimal, conseguimos pensar bem. Temos octetos, portanto, isto é um número de 0. Um número de 0 a 255, sendo que o 255 normalmente só é lá nas máquinas, porque é os bits todos a 1. É o equivalente a isto que aqui está em binário, não é? Portanto, um número aqui de 0 a 255, outro número aqui de 0 a 255 e por aí fora. Portanto, e é hierárquico. O que é que quer dizer com hierárquico? Quer dizer que eu vou definir alguns bits, pode ser onde eu quiser, como sendo bits que me dizem qual é a rede, okay? E depois daí para a frente, os outros bits sempre para dizer qual é, para identificar um host daquela rede. Se eu fizer isto pelos pontos, é muito fácil, que era o que fazíamos inicialmente. Se eu fizer isto pelos pontos, é muito fácil. Eu posso, por exemplo, dizer que até aqui é a rede, e isto quer dizer o quê? Que eu tenho 255 redes diferentes. Certo? Se eu puser ali um 0 é uma rede, quando eu ponho aqui um 1 é outra rede. E depois tenho todas as combinações que isto está para escrever de hosts diferentes dentro de cada rede. Portanto, uma rede, se eu puser aqui, vai do 170, imagina que era o 172, vai do 172.000 até ao 172.255.255. Mentira, vai, é verdade, mas o 72.000 é o endereço da rede e o 255 é o endereço de broadcast daquela rede. Portanto, não contam para hosts. Okay? Portanto, para hosts iria do 172.001 ao 172.255.254. Ok? Portanto, muito simples. Mesma coisa se fosse aqui, mesma coisa se fosse aqui. É muito fácil fazer pelos pontos. Pelos pontos não tem nada a saber. E sempre que possível, fazer pelos pontos. Okay? Se tivermos entre espaço de endereçamento entre uma rede privada e uma rede desperdiçada, podemos pelos pontos. Agora, o que é que acontece? Às vezes, eu não tenho espaço para isso tudo. Okay? Imaginem. Portanto, se eu fizer isto, tenho isto com classes, certo?
Se eu tiver com classes, que foi isto foi a primeira maneira que se fez. Era só usar os pontos. E, portanto, eu tinha este classe A, ok? Porquê é que aqui está o 10? Porque é o espaço que foi reservado para endereços privados. E, normalmente, na documentação, nós usamos sempre endereços privados. Para não estar a usar um IP que é mesmo um IP público aberto. Mas existe o classe A não vai do 10, ia do 10 ao 10.255, porque fixava-se aqui 2 bits e são os dos espaços de instrumento privado para o classe A. O classe B, que ia do 172.16 ao 172.71.255, e depois o C, de 192.168, até aqui fora. Okay? Sempre que eu conseguia fazer isto. Portanto, neste RFC, isto dava uma classe A, 16 classe B Networks e 256 classe C. Portanto, isto, fazer assim, rapidamente se tornou um pouco flexível. Estão a ver? Porque 50% dos endereços eram para a classe A, 25% para a classe B, e depois só sobravam 12,5% para a classe C, e os outros eram para os reservados, que são os broadcasts, os DSS e por aí fora. Então, o que é que se fez? Passou-se a poder usar qualquer sítio. Em vez de ser só nos pontos. Portanto, em vez de ser só, ou usar 8 bits, ou usar 16, ou usar 32, estão a ver? Passei a poder usar qualquer número de bits. Certo? E, portanto, posso usar, usando esta notação, aqui são 23 bits, ou usando a notação das máscaras. Por exemplo, se for 255, são 16 bits. Okay? Se for 255, 255, 240, vão a tirar os bits àquele terceiro objeto. Estão a perceber? Isto há calculadoras, não vale a pena perder muito tempo com isso, com as máscaras em si. O que é importante perceberem é X bits, como é que divide isto? Não é preciso mais nada do que isto. X bits, como é que divide isto? Isso é muito simples. Vocês agora têm aqui, por exemplo, um barra 23 ou um barra 16. O barra 16 é muito fácil. Barra 16 vai até aqui. Okay? Barra 16 vai até aqui. Certo? Isto quer dizer o quê? Que se eu puser aqui um 1, já é uma rede diferente. Aliás, mentira. Se eu puser aqui se eu puser aqui 169, é uma rede diferente. Estão a ver? Estão a perceber ou não? Se vai até aqui a rede, quando é que muda a rede? Basta mudar um aqui para mudar a rede. 169. Só assim é que muda a rede. Muda de 1 em 1. Ok? Se fosse barra 24, também muda de 1 em 1, mas é aqui. Estão a perceber? 0 é uma rede, 1 já era outra rede. Se for 23, é muito fácil. Eu faço sempre assim e não preciso de nada, nem de calculadores nem nada, a não ser se queiram fazer a máscara no formato de 255, 255, etc. Se bem que, por exemplo, acho que no que nós vamos usar na prática, pode-se fazer sempre a máscara com o barra e o número de bits. Como é que vocês veem aqui se não é no octeto? Eu faço sempre assim, que é, se fosse 24, era aqui, certo? O que quer dizer que aqui variava de 1 em 1. A 55 já era outra rede. Certo? A 55 já era outra rede. Mas não é 24, é 23. Se é 23, quer dizer que eu tirei um bit a isto. Se eu tirei um bit a isto, isto passa a andar de 2 em 2. Okay? O que quer dizer que a 54 e a 55 são a mesma rede ali. Só quando eu passo para o 56 é que já não é a mesma rede. Estão a perceber? Pronto. E vocês podem fazer isto com qualquer um. 22. Era de 2 a 2? Não. Se fosse 22 era de 4 em 4. Se fosse 21 era de 8 em 8. Estão a ver? Fazem sempre assim. Vão até ao teu ponto. Ali era barra 16, barra 8, barra 24. Se fosse assim era de 1 em 1. Depois digo, é menos ou mais que 24. Se é menos, então é nesse objeto que passa a andar. Se é menos 1 é de 2 em 2. Se é menos 2 é de 2 em 3, de 4 em 4. Por aí fora. E se sabem os blocos, sabemos os blocos, sabem qual é o primeiro endereço, sabem qual é o último endereço de bolso. Tem que tirar o que é tudo a zeros. Porque o que é tudo a zeros é o endereço da rede. E tem que tirar o que é tudo a uns. Porque o que é tudo a uns é o broadcast. Pronto. E depois tem aqui exemplos. Podem ver se quiserem, mas isto é sempre a mesma coisa. Ok?
barra 8, barra 9, barra 10, barra 11. Aqui está o equivalente. Vou ver. Isto, eu, por exemplo, também nem sempre sei de cor. Porque vocês podem fazer esta conta. É óbvio que se tiram um bit, sabem que isto passa para 128. Este é fácil, passa para metade. Porque isto é o mais pesado, é como se fosse o mais pesado, vou perceber. Os outros têm que ir fazendo a conta. Mas isto até tem calculadoras, tem mais alguma coisa que nos mostram isto. Isto na Cisco, vocês às vezes precisam pôr neste formato. Há alguns que depois acabam de saber de cor. Há alguns que são muito usados. Por exemplo, nós usamos muito o barra 30 para links. Porquê? No barra 30, a rede anda de 2 em 2 no último octeto. Estão a ver? No último octeto. É a máscara maior que podem ter. Barra 24 era no penúltimo, estão a ver? Barra 32 mudava entre 1 e 1, não dá. Okay? Por acaso, em alguns casos, se é errado, mas é contra o standard. Okay? No standard, como eu preciso do endereço com tudo a zeros para a rede e do endereço com tudo a 1 para o broadcast, podem ter rede mais pequena que eu posso ter, com 2. Ok? Anda de 4 em 4, na verdade. Que é o barra 30. Se o barra 31 andava de 2 em 2. Mas o barra 31 também não dá. Porque o primeiro é o endereço da rede e o outro é o endereço do broadcast, porque sobra no mesmo bolso. Então a máscara maior que eu posso ter, barra 30. Barra 30 anda de 4 em 4. Então o primeiro é o da rede, o segundo é do primeiro bolso, o terceiro é do segundo bolso, o quarto, aliás, o zero, ou seja, o primeiro bolso é o rede, responderia ao 1, é o primeiro, responderia ao 2, é o segundo, responderia ao terceiro, é o broadcast, o quarto já é o rede. Portanto, essas vocês vão saber, que é quando metem o barra 30 é um 240 no fim, acho eu. Portanto, alguns é o 252, assim aqui, está aqui o barra 30. Este vocês, como é muito usado, às tantas depois sabem de cor, que é o 255, 255, 252. Mas pensar, eu costumo pensar sempre pelo 30. Mesmo na Cisco, há sítios onde tem que pôr máscara com a notação 255, 255, mas há outros onde podem pôr com barra. Varia depois dos comando. Okay? Portanto, isto depois tem os exemplos nas várias, mas tem sempre a mesma coisa. Isto são as contas básicas, mas é o que nós estamos a fazer, é pensar em binário. Para que é que isto serve? Eu depois tenho que pensar. Por exemplo, aqui, eu quero uma rede que começa no 129. Aqui uma começa no 65. Aqui uma começa no 0. E agora vou ver quais é que são as máscaras que eu quero pôr para aqui. Okay? Portanto, aqui, se todas elas são 192, 108, 110. Mas se eu quero que a 0 seja uma rede e a 64, a 65 já seja outra rede, isto tem que andar de 64 em 64. Certo? Para andar de 64 em 64 aqui, qual é que é a máscara? Então, se fosse 32, era de 1 em 1. Se fosse 31, de 2 em 2. Se fosse 30, 4 em 4. Se for 29, 8 em 8. Se for 28, 16 em 16. Se for 27, 32 em 32. Se for 26, 64 em 64. Então, a barra 26 foi decidido. Barra 26 faz com que isto seja uma rede, a ponto 0, e a ponto 65 já seja outra rede. E depois a 128, a 129 outra, porque 64 mais 64 dá 128. E portanto cheguei à máscara. E aqui cria blocos iguais, mas posso não querer. Não preciso pôr blocos iguais. Imaginem que eu aqui sei que preciso de 64 endereços, então ponho o barra 26. Mas depois tenho aqui uma rede que só preciso de 32. Ponho o barra 27. É 32 e 32. Okay. Isso não precisa de ser igual em todos os interfaces, estão a perceber? E é só isto, ok? Depois vemos o IPv6. No IPv6 não vamos ver nada a não ser o formato, porque tudo se aplica na mesma. É exatamente igual. Também tem uma parte que é rede e uma parte que é host. Mais complicado porque aquilo é muito maior. Portanto, não consigo fazer estas contas de quanto é que varia. O que é que se faz no IPv6? Normalmente, divide aquilo pelo sítio que serve. Que é para ser fácil. Até há aqueles 2 pontos. Lá em vez de usar um ponto, são-se 2 pontos. Então, até aqueles 2 pontos é rede, todos os pontos para a frente é host. Porque estar a fazer blocos no meio com aquela quantidade de bits, já ninguém lá vai, não é? Pronto. Porquê é que nos continuamos a dar este trabalho aqui? Sobretudo porque é mais fácil identificar logo o que é que está na mesma rede do que se usarmos IPv6 logo. E depois é uma questão de não é preciso se as pessoas vão manter o IPv4 no IPv4. Na verdade, mesmo para este tipo de coisas também podia fazer, né? Fazia para
parva, né? Fazia blocos grandes para cada rede e estava a andar, porque nunca mais acabam os endereços. Temos bem, o IPv6 temos endereços para dar um endereço IP a todos os átomos da Terra. Pronto, isto depois são os slides que ficam, mas isto hoje em dia, isto fazia mais sentido há uns anos, hoje em dia, que vocês podem ir a qualquer LLM ou qualquer sítio para dar qualquer máscara de como é que se escreve máscara de nota decimal, barra não sei quantos, não é preciso ter estas cheat sheets. Não é? Isto são só os slides que têm a que é que corresponde cada uma das máscaras. Para vocês que não quiserem estar a fazer a conta, terem um sítio onde ir ver. Ok, pronto. Aqui é outra vez outro exemplo. Um tem 6, outro tem 10, outro tem 12, outro tem 25. Portanto, eu vou, em vez de eu dar barra 28 a todos, que é o que está aqui a acontecer, né? Com barra 28, 31, 2 em 2, 30, 4 em 4, 29, 8 em 8, 28, 16 em 16. Certo? Mas eu não preciso de 16 em 16. Para já nem dá para este. Preciso de 25. Estão a perceber? Portanto, isto não é uma boa máscara para usar igual em todo lado, porque aqui não cabe. Este não os ocupa bem todos, mas pronto. Este, 10, mas como é mais do que 8, pode ser de 8 em 8. Portanto, é uma boa máscara para estes dois, porque 10 está entre 8 e 16, e 12 está entre 8 e 16. E, portanto, eu não posso ter um bloco mais pequeno se eu não tenho os hosts todos, certo? Para este não dá, porque não consigo ter os hosts todos em uma rede. Se vai de 16 a 16. E para este é um desperdício, porque só preciso 6. Então aqui devia pôr uma máscara que anda de 8 em 8, que seria barra 29. 28 anda 16 em 16, 29 anda de 8 em 8. Portanto, aqui seria um barra 29. Chegava. Aqui pode ficar o barra 28. Aqui preciso que ande de 32 em 32, portanto tem que ser um barra 27. E portanto aqui passava a ser barra 27. Pronto, é só por isto que vocês têm que ter esta ginástica. É só para isto. É isto que interessa a mim. É, quando eu estou a pensar nisto, quando se interessa qual é a máxima do patrão. Sendo que muitas vezes vocês têm um espaço de endereçamento, que é o que vai acontecer no trabalho, e que nem sequer precisam de usar este trabalho. E podem pôr aqui, por exemplo, podiam pôr aqui a 30, pôr um barra 24 e usar a 10 para este, a 11 para aquele, a 12 para este e a 13 para este. Se tiverem endereço cheio, não precisa complicar. Aliás, vocês se virem, por acaso aqui na faculdade eles usam máscaras esquisitas. Mas, por exemplo, lá em casa é quase certeza um barra 24. O vosso endereço está a dar 255 hosts.